Sejam bem-vindos a mais uma live aquecimento para Maratona I3E no Pilates, edição Mão na Massa. Maratona I3E Mão na Massa, você vai aprender tudo que você precisa saber para criar aulas práticas e encantadoras, eficientes e encantadoras para qualquer público, qualquer com ou sem patologia, qualquer público especial, no ambiente presencial online. Então vai ser uma semana aí de muito conhecimento. A Carol vai compartilhar todo esse método maravilhoso que ela compartilhou com vocês. E hoje o tema dessa live aqui é aplicação prática dos facilitadores de comandos verbais e táteis. Para quem não sabe, isso é uma parte importante aí dessa metodologia criada pela Carol. Os facilitadores de comandos verbais e táteis. O que são os facilitadores de comandos verbais e táteis, Carol? Na verdade, não é nada engessado, né, Ti? A ideia é justamente facilitar essa comunicação, a transmissão dessa mensagem do método para o cliente. Então, é muito comum, como eu já comentei em outras oportunidades, que o instrutor acabe usando termos técnicos demais na hora de passar a mensagem do método Pilates. E, na verdade, quanto mais simples e mais objetivo você for, melhor e mais fácil o entendimento. Então, você já deve ter ouvido algum professor teu falar que músculo não sabe contar, né? Que o corpo não entende se a linguagem é técnica ou não. Então, quanto mais próximo do simples você chegar na hora de comandar, na hora de dar a mensagem do método, mais fácil fica o entendimento. Então, quando eu pensei nisso e como trazer isso para dentro do universo de um estúdio que tivesse mais de um instrutor trabalhando, né, para que você sempre usasse o mesmo comando com o cliente, eu criei essa tabela. E quando foi a ideia de criar algo, um padrão de comunicação, eu pensei, puxa vida, mas se eu pegar o repertório do Pilates e começar a destrinchar, ficar, sei lá, um ano escrevendo isso e não vou terminar nunca, porque são muitas propostas dentro do método, porque muda de aparelho, enfim, tal. E foi então que veio uma luz, assim, que eu considero uma luz na minha cabeça e que mudou completamente meu entendimento sobre a maneira de passar o método, de transmitir a mensagem, né? Mas eu vou começar a explicar essa minha linha de raciocínio, Ti. Eu queria fazer uma pergunta e verdadeiramente eu queria que todo mundo que está aqui na live respondesse, tá? Porque é um Ah, tanto quanto clichê, um tanto quanto comum a gente ouvir. é, Até com essas mentorias que eu tenho feito, eu vi esses dias uma pessoa comentou comigo que no curso de Pilates que ela fez, ela aprendeu que para vender ela teria que falar que as aulas são individualizadas e são planejadas uma a uma de acordo com o perfil do cliente. E eu queria perguntar para vocês e queria de coração ouvir a opinião de vocês. O que faz vocês enxergarem o, o que faz vocês enxergarem o indivíduo como único no mundo, único no planeta? O que faz a pessoa ser única no planeta? O que faz manda a essa pessoa ser. pergunta no grupo do Telegram, eu acho, né? Mandei. Ah, Eu quero saber de vocês aqui que estão na live agora, temos 60 pessoas nessa live. Quero saber de você aí, o que, no teu entendimento, torna uma pessoa um indivíduo único no planeta, no meio de 7 bilhões de habitantes que temos no planeta, faz a pessoa ser única, o que faz ela ser um indivíduo ímpar.
único. Ó, a Jana falou ali as vivências. Mas você está Comenta falando no comigo aí. sentido, tu está falando no sentido filosófico, no sentido espiritual, no sentido de pensamento ou no sentido físico? Eu tô falando no sentido do ser encarnado, o ser vivendo nessa terra, nesse momento. São 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Olha lá, ó. A Pilates for Health colocou lá suas características e atitudes. Tudo que ele viveu, passou e se tornou a partir disso. É isso aí, pessoal. É das suas atitudes e valores. Sua essência, personalidade. Olha lá o que a galera tá compartilhando. Por que que eu perguntei isso? Por que que eu quis chamar a atenção para isso? Porque é muito comum personalidade e essência. Continua. Experiências e crenças, ó, Roqueline. Eu perguntei isso, gente, porque olha só. Dentro ó, Jana também, vivências, particularidade, caráter. Dentro, né, dessa linha de raciocínio e pensando no que muitas vezes, talvez não seja o que vocês falam, né, de maneira mais generalizada, mas dentro daquele contexto de que o Pilates trata individualmente o cliente, tarará, ou a aula é preparada de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Vocês estão vendo o tipo das respostas que a gente está tendo aqui sobre o que torna a pessoa um indivíduo ímpar e único no mundo, tá? De todas as pessoas que se manifestaram aqui, nenhuma dessas fez mentoria nesses dias, tá? E pessoas que fizeram mentoria comigo, todas responderam algo muito parecido com o que está sendo respondido aqui. Então, gente, o que que eu quero levantar aqui, antes de começar qualquer coisa do método? É que o que torna a pessoa um indivíduo único são suas crenças, suas experiências e suas vivências, tá? Porque o seu corpo, as suas articulações de maneira geral, de maneira global, né? Generalizando o contexto, as articulações se movem de maneira igual ou muito, muito parecidas, com uma ou outra ressalva. Mas o que torna um indivíduo único, especial, é realmente o que ele vive e o que ele acredita. Então, gente, quando uma pessoa chega no nosso estúdio de Pilates e a gente fala que essa pessoa é reada como um indivíduo único, levando em consideração todas as suas vivências, coisas, é isso. É lá no balcão, lá no tratamento como ser humano, um indivíduo único em relação aos seus movimentos articulares, tá? Não em relação ao que como essa pessoa se move, praticando ou não Pilates ou qualquer outra atividade. Porque olhando de movimento articular, se ele estiver fazendo Pilates, ou se ele estiver fazendo spinning, ou se ele estiver fazendo musculação, o joelho, o cotovelo, o ombro, o quadril, o tornozelo, a coluna vão se mover dentro daquilo que é real, dentro daquilo que ela é capaz, aquele corpo é capaz de se mover. Então, não sei se eu fui clara, mas eu queria levantar esse raciocínio antes de começar a falar da nossa tabela. Então vamos para a tabela aí, porque tem bastante coisa para falar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu vou botar na tela. Essa primeira parte não vai dar para ver, eu acho que eu não consigo mexer na centralização dela. O documento é esse aqui, ó, galera. Quem baixou tem lá www.pilates.com.br
Vem para leve.com.br, tabela aí 3E. E aí tu quer fazer como, Carol? Porque ele fala lá, ele começa com cabeça e cervical, né? Isso, Somando, é então isso? assim, ó, pensando, Alongamento gente, axial. isso, vamos pensar aí, né? Ao invés de pensar aí em repertório, em exercício, vamos pensar pelo lado de movimento articular. Então, qual que é a ideia dessa tabela? É criar um padrão, tá? Então, um padrão de comunicação. Essa tabela não é engessada, você pode incluir, pode tirar, pode ficar bem à vontade para mexer nessa tabela do jeito que você quiser. Isso daí foi uma base que eu fiz para a comunicação aqui dentro da Leve, enfim. Mas o que é legal disso? Quando você trabalha com mais pessoas, você criar um padrão, você criar uma linguagem dentro do lugar que você trabalha, para que os alunos, os clientes, independente de com quem eles façam aula, essa identidade ser algo do lugar e não do professor, tá? Então, o cliente, ele é cliente da empresa e não do professor. E isso ajuda bastante também nesse contexto. Tá, antes da gente começar, eu Vamos queria te fazer uma pergunta aqui que eu acho. falar. Pode falar. Durante esses 10 anos de leve aí, a gente já passou por algumas de dar aula. E aí, passa um pouco assim, teve uma época, eu lembro, que trabalhava as valências físicas, se não me engano. Aí teve uma época que tu trabalhava os movimentos fundamentais também, como se fosse meio no funcional, não teve uma época assim? Das valências físicas eu lembro bem, assim, que tu falava, né? Trabalhava Aham. força, não era isso? Então, meio que sempre teve mais ou menos um direcionamento mesmo que não materializado num documento, como hoje é, mas sempre teve esse direcionamento, né, de como conduzir a aula, né? Eu acho que é uma coisa meio natural, assim, né? E como é que foi, como é que tu chegou nessa última aí, nessa que tá, você separa pelas articulações, você chama, né? Como é que funciona? Isso, Explica pra justamente galera aí. pensando nisso, Ti. Justamente pensando nessa questão de padrão do movimento, em fazendo essa ação, né? O que torna o indivíduo um ser único, porque é muito comum dentro da área técnica, tanto na parte de educação física quanto de físio, é muito comum você vir com essa linha de raciocínio de que o indivíduo ele precisa do treinamento para que o cliente através do que num joelho, através do que ele tem num quadril e não olhar de uma visão mais ampla, sabe? Num contexto maior, num contexto mais global. E o excesso de técnica afasta muito mais o cliente do que aproxima. Diminui o laço, diminui a empatia, porque muitas vezes o que a gente acaba falando quando tem um excesso de técnica. Então, pensando nisso, que foi a ideia de usar isso daí, esse padrão de movimento articular. Entendi. E aí vamos passando, como é que vamos fazer? Vamos passando ali, vamos passando um por um. Isso, vamos começar de cima para baixo? Tá. Então, assim, ao invés de pensar em repertório, ao invés de pensar em proposta de exercício, eu fui analisando por movimento articular. Quando a gente vai dar instrução, né, de um movimento, quando a gente vai dar posição inicial, com as Calma, descargas de consigo. peso, e vai dar a instrução de como a pessoa se mover, a gente dá a instrução de acordo com aquilo que ela tem que mexer. Então, por exemplo, o que eu peguei? Então, para cabeça e Tá. cervical, quais são os movimentos, né, que essa articulação, né, ou a cervical, realiza? Então, o alongamento axial, né, que boa parte do comando de alongamento axial é feito pelo estímulo da extremidade, da tensegridade pela extremidade. O alongamento axial deitado em decúbito dorsal, a coluna cervical em C e a rotação da cervical, né?
Então, dentro desses movimentos, que tipo de comando verbal eu uso para realizar, para estimular, eu também acho, Rê, esses movimentos. Então, o que que acontece? É muito importante que quando for dar o comando verbal, esse comando seja um comando de intenção, esse comando seja um comando de permissão e não um comando de imposição, de mandar. A sensação que eu tenho que dar na pessoa é qualquer coisa que não seja uma ordem, tá? Então ela não pode se sentir ordenada, mandada a realizar. Então, gente, qual que é a ideia desse raciocínio? A fáscia é nosso maior órgão sensorial. Então, dependendo de como eu dou o comando verbal, esse comando vai ser ativado, vai ativar a fáscia. E se eu dou um comando de imposição, eu posso gerar uma tensão na pessoa. Ok? Show. E se eu dou um comando mais de permissão, um comando mais carinhoso, um comando mais amoroso, a pessoa vai se soltando, vai facilitando esse acesso da mensagem do instrutor para o corpo da pessoa, ok? Então, Tá. lá na cervical. Então, para vir com uma mensagem que não seja de imposição, para dar essa ideia de alongamento axial, gente, é muito importante que vocês vão dando a opinião de vocês aí, tá bom? Eu gosto muito dessa ideia do comando de imaginar. Sempre traga esse comando de imagem. Imagine, imagine, tá? Imagine que a sua cabeça é um balão que flutua. Por que um balão que flutua? Um balão que flutua, ele tem a leveza, né, da ação do balão flutuar. É algo muito mais leve. E tem essa ideia de subir. Então, um balão, ele sobe. Um balão que flutua, ele sobe. E o movimento é sutil, é muito mais leve. Ok? Então, isso aqui ajuda na questão do alongamento axial. Crescer por trás da nuca. Gente, meu aluno não entende o que é o crescer por trás da nuca. Troca o comando. Vai usando o comando até você ver que ele assimilou e que ele tá usando, funcionou no corpo dele. Cada pessoa funciona de um jeito, tá? Legal. A grande maioria dos comandos funciona igual para todo mundo. Então, imagine que você cresce por trás da nuca. Aí, se você achar que a pessoa tá fazendo, tensionou, chegou a tensionar, você pode trazer a ideia de um ovo entre o queixo e o peito. E é muito legal, já vou dar a dica aqui, ó, a senha do comando tátil. Então, ao invés de para a pessoa vou mostrar aqui. No comando tátil, a ideia é você ir lá e fazer o movimento para a pessoa, você pode dar direção. Então, você pode colocar a mão no topo da cabeça, mais aqui nessa região de trás da cabeça, tá? Porque aqui você tem sensibilidade com a coluna. Aqui você não tem sensibilidade com a coluna, tá bom? Então, colocando a mão aqui, pedir para a pessoa empurrar a sua mão. E dessa forma, você vai trazer para o corpo da pessoa a ideia dela mover, dela estimular a musculatura para realizar aquele movimento. Então, se eu quero a ideia de alongamento axial, eu posso ou trazer a ideia por trás da nuca, ou aproximar a mão da cabeça e falar: flutua em direção à minha mão. A tua cabeça flutua em direção à minha mão. Para fazer com que ela ative a musculatura para ir em direção ao comando tátil. Beleza.
O alongamento axial deitado em decúbito dorsal. Então, olhar no roda-teta, eu posso usar o comando verbal, né? O roda-teta é lá onde o teto encontra com a parede, em cima, tá? A testa na frente do queixo é a ideia de evitar que a pessoa faça essa extensão cervical. Então, ó, deixa a tua testa um pouco à frente do queixo, ok? Então, ó, gira o pescoço como se o pescoço fosse um parafuso e a porca tá no teto, com aquela Essa é legal. ideia de buscar o teto, tá? Essa é massa, essa dá bastante efeito. Gira. Né? Eu gosto desse Faz também. Legal. Aí Porque depois. qualquer tendência, na hora de fazer as rotações, tem uma tendência da pessoa descer e cisalhar os discos, né? Cisalha com a outra vértebra. Nossa, Então é muito importante esse parece tão alongamento pesado isso. axial. Mas e é Se tu super falar pra mim comum. que tá Então, cisalhando a minha coluna, eu vou ficar desesperado. Nem sei o que é, mas eu vou ficar desesperado. então, olha essa olha que bom, essa é uma informação muito valiosa para mim, para quando eu for dar aula para você. Então, ó, a ideia Tá, de vamos, você, Carol. quando você... Agiliza. Calma! Do teu Pessoal, lado influente. falem aí se tá fazendo sentido para vocês. Não, Então, acho que quando tá. você vem com essa ideia de crescer, é justamente de você ganhar espaço entre as vértebras, tá? Aí depois, ó, da cervical, o que que vem? Cintura escapular e membros superiores, tá? Ombro, cotovelo, punho. Então, pensa, gente, ó, aí, ó, hashtag Thiago Thiago Cisal. cisalhado. Fica Gostei, hein? esperto, Thiago. Hashtag, Então, hashtag. Depois eu quero ver a hashtag, hein? Thiago cisalhado. Hein? Jesus então, Cristo. gente, na cintura escapular, é muito importante ter a consciência, isso a gente trabalha logo no início das aulas, tá? A consciência de mobilidade e estabilidade de cintura escapular, ok? Isso, Hugo. É. Então, logo no começo da aula, principalmente cintura escapular e cintura pélvica, é uma consciência que você deve trazer. Gente, se perguntasse para mim o que é a coisa mais importante do mundo numa aula, é consciência. Então, num Pô, o pessoal pré-pilates, gosta de mim mesmo, hein? Tô vendo viu? que Fica essa galera esperto. gosta de mim Ó, mesmo. fica esperto. Então, dentro de uma aula de Pilates, logo no começo, é muito importante trazer a consciência da cintura escapular e cintura pélvica. Ah, Carol, mas eu faço isso em toda aula. Sim, porque você fica 2 horas por semana, 3. E aí, o que que ela faz nas outras 100 horas? Cento e poucas horas da semana. Então, é importante, anos de vida fazendo isso. Então é muito importante a gente dar esses reforços sempre no comando, sempre no começo da aula, ok? Então, consciência da cintura escapular. Dou essa Deixa eu mostrar. consciência de estabilidade e de mobilidade, ok? Então, uma coisa que é muito legal para estabilidade de cintura escapular é você começar. Deixa eu ver aqui se eu arranjo alguma coisa. Vou pegar esse troço aqui. Você Pega lá. pegar algo, tá? Ó, você pega alguma coisa e segura com as duas mãos. E a ideia é de abrir, tá? Abre, afasta. Afasta algo. Então, essa informação de você afastar vai dar estabilidade para a tua cintura escapular. É o bastão, é o que a gente faz com o bastão. Você pode pegar a roll bar do Cadillac, tá? Então, tô dando aula em casa, Carol, como que eu vou ensinar isso para o meu aluno novo? Peguei o cabo Pega um de cabo vassoura. de vassoura lá, o Thiago foi providenciar um cabo de vassoura. Então, é como se você segurasse no cabo de Caralho. vassoura com as mãos paralelas. Peraí. Segura aí, quero ver, Thiago. Vai mais pra trás, quero ver tua mão.
Pode. Boa! Punho alinhado. Assim? Isso, punho alinhado. Ele tá com o punho alinhado. Olha como o Thiago é um bom aluno, gente. Ele tá com Sou o punho top. alinhado, ele tá com o polegar na linha dos outros dedos, Ah, viu? Sou top, sei tudo. tá? Ele tá com o polegar na linha dos outros dedos, o que facilita a informação de punho alinhado. Então, a ideia é de como se ele quisesse separar, fazer isso aqui com o bastão. E você vai sentir lá atrás, né, tia? Tuas escápulas. Sim. Não dá pra ver, né? Mas Não dá. Mas as pessoas conseguem ter a percepção. E depois que ela sim. teve essa sensação, essa parte Ó, sinestésica, esse sentimento de afastar, quando você vai realizar o movimento sem o bastão, você consegue ter essa percepção. Então, se verdade. eu pego, dou esse estímulo com o bastão e depois uso o comando verbal, imagine que você está separando o bastão. Deve ser toalha, eu acho. Ah, tá. Tá? É, imagine que você está separando o bastão, a pessoa automaticamente reproduz isso no corpo. Sim, Então, esse para tá top. estabilidade. Para mobilidade da cintura escapular, eu posso fazer a mesma imagem. Todo mundo sabe porque a gente imagine. Coloque um joinha aí para mim, para você estar claro. Né? Você não conhecia esse lado do Thiago, você conhece o lado do Thiago sério, né? É que Você não tem Você falaram não pra tem mim noção do que sarrista os que ele é. alunos. Tem uns alunos que tinham meio medo de mim, falavam pra mim. Acho que a Neia era um desses. Eu sou um anjo, eu sou bem. Ele Bem é um bem santo. mais sarrista do que qualquer. Então, para vocês está tudo legal essa ideia de criar imagem, sabem por quê? Posso seguir? Então, beleza. Então, eu venho com a ideia e venho com o comando, tá? Olha, More, quem que é? O aluno tem dificuldade de imaginar. Marta, olha só. O cérebro humano, tá? Nós, humanos, nós vemos e processamos todas as informações pelas imagens, através de imagens, seja ela real ou irreal. Então, Eu acho que tem que. Eu acho que. Posso me dar licença, mas eu preciso fazer uma observação. Acho que ela está confundindo a palavra imaginar. Quando a Carol usa o imaginar, como é que é o nome dela? Desculpa. a Marta, Marta. Ô, Marta, quando a Carol usa o termo imaginar, ela faz a pessoa imaginar movimentos que ela já fez. Não é criar, não é imaginar de criação, é imaginar de trazer não, a imagem, de relembrar, exatamente. assim, né? De tipo. Então, essa é a confusão. Quando ela fala que a pessoa não sabe imaginar, e isso acontece bastante, eu tenho bastante problema com isso, tenho muito pouco problema em criar, em imaginar coisas que não são concretas, que eu não vivenciei. Mas a partir do momento que a pessoa já vivenciou, então, por exemplo, uma toalha, todo mundo sabe o que é. Um cabo de vassoura, todo mundo sabe o que é. Então, imagina que você está segurando um cabo de vassoura e está tentando abrir ele. É diferente de você criar uma imagem que não existe. Então, Que esse não imaginar existe. é Não, diferente. não. A ideia do imaginar é justamente trazer a imagem de algo que seja uma memória para você. Tanto aquela ideia do Thiago Isso. abduzido, né? Então, cada pessoa tem dentro dos seus arquivos lá na cabeça uma imagem para cada palavra. Então, quando a gente vai dando comandos, a pessoa rapidamente vai processando isso através de imagens dentro do cérebro. Então, se uma Isso. palavra para mim significa uma coisa e essa mesma palavra para outra pessoa tem um significado diferente, já houve um conflito aí, um ruído na comunicação, tá? Então é o caso que a gente falou do abduzido, né? Do abdução. Se eu falo, ai, abduz a perna, o Thiago já pensa que é um ET que está vindo buscar. Porque ele Ah, pegando pela perna ainda, imagina. tecnicamente, né? A abdução é Sendo algo muito puxado pela perna, técnico. assim, pela nave, assim. Entende? Nossa senhora. Então, quando eu falo, imagine que a tua mão é um pincel que pinta o teto, que pinta a parede, tá? Então, eu trago a imagem de algo muito simples, algo que é muito comum de ser presente na vida das Top. pessoas, que é o fato de pintar com pincel, tá?
Tem que tomar bastante cuidado também, né? Porque às vezes vem umas imagens muito loucas e muito louca e o povo fica tendo mais trabalho para imaginar do que para Eu qualquer coisa. curti esses emojis aí que a Ana colocou. Vou usar esse emoji da babinha ali com ele. Tá, então cintura escapular foi ou tem mais algum ali? Deixa eu A mostrar aqui. cintura escapular, quando você quer mobilizar essa Cotovelo. ideia do bastão, você pode imaginar que você empurra o bastão para frente e traz o bastão em direção ao teu peito. Então, empurra o bastão para frente e traz o bastão em direção ao teu peito, tá? Também já é um comando para você mobilizar. Mover os braços para cima e para baixo ou em círculos. Gente, fala exatamente o que você quer que a pessoa faça, tá? Evite comandos do tipo, não levanta o braço acima da linha da cabeça até o ombro. Fala só, traz até o ombro, tá? Ok? Então imagine que a mão puxa até a linha do ombro. Por que, Carol, você fala tanto pé puxa a perna, mão puxa o braço, a cabeça puxa o tronco? Os movimentos começam por extremidades e uma vez que eu dou o estímulo da extremidade puxar o membro, eu consigo ativar e trabalhar a tensegridade, distribuindo a tensão de maneira uniforme no corpo. Bruna, é super comum os alunos chorarem. Eu já entro Não, nesse assunto. não, é que a moça falou ali que quando fecha o olho tem aluno que chora. Teve uma outra moça que falou. E às vezes acontece mesmo, Bruno. Às vezes é trauma, às vezes a pessoa não consegue fechar, não tem. Enfim, existem vários O fatores. próprio fato de Tem gente tirar que o estímulo visual, Bruna, né? E galera aí, as o pessoas fato sentem de mesmo. você tirar o estímulo visual já traz para a pessoa uma concentração e encontro ela mesma. Mas E ainda assim, assim nem dá sempre para dar isso o comando, né? Se você tiver, preferir, pode fechar os olhos, né? Eles usam na leve, né? Se você, né? Tem assim sim, também. sim, Tu nunca vai falar fecha os olhos, né? Tu vai dar justamente aí que tá o legal. É aquilo que a Carol fala, com amor, respeitando o indivíduo. Então, se você se sentir confortável, pode fechar os olhos. Não é fecha os olhos, né? É diferente quando você fala assim, quem quiser fecha os olhos, quem se sentir confortável pode fechar os olhos. A pessoa fecha naturalmente ou não fecha. Então, tudo vai depender da forma como coloca também, né? Esse comando do amor aí que a Carol sempre fala bastante. exatamente. Vamos tocar, Carol? Vamos, Tá acabando o vamos, tempo senão nós vamos aí. precisar fazer umas 3 lives. Pois é. Tá, então aqui foi cotovelos, punhos, olhos do cotovelo, essa é legal. Gente, para Ficou tudo, legal. Ti. Vai desenhar? Cotovelo. Gente, cotovelo, tá ali. Eu não vou Os desenhar no meu, não, olhos. porque eu já tomei banho, já tô limpinho, não vou desenhar. Deixa eu fazer. Os cotovelos, tá, ó, tá aqui. Quando eu falo os olhos do cotovelo, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Ó, peraí, só um pouquinho. Quem tá acompanhando as lives já viu que eu tenho uma habilidade É um olho artística. vesgo, é um olho cego, não um olho torto. Tenho uma habilidade com educação artística. Bom, galera, é o seguinte, ó, eu tô muito chateado, tô muito decepcionado com vocês. Nós temos 65 pessoas, pô, só que não se avião aí, chama mais uma pessoa pra gente botar 100 pessoas nessa live. Eu tô querendo fazer mais uma live no sábado, mais uma live no domingo, com 2 temas legais pra caramba. Um deles pode ser a temática de aula, que tá aí nesse mesmo documento que você já tem aí. O Carol pode destrinchar as temáticas de aula para vocês. E, pô, vocês não estão ajudando, cara, vocês não chamam a galera aí. Poxa, chama a galera aí, bota o dedo no... Ai, meu Deus do céu. Eita! Até voou meu celular aqui, tão nervoso que eu fiquei aqui. Então ajuda aí, pelo amor de Deus, soca o dedo nesse avião aí. Então, olha só, quando você coloca um cliente lá, um aluno em 4 apoios, geralmente a pessoa pega e faz isso aqui, ó. Apoia a mão no chão e, ó, estão vendo os olhinhos do cotovelo ali que eu desenhei? Olha, eles têm até cílios, ó. Cílios Consegue feitos aí, né? entender? Aí a pessoa pega e faz isso, tá? Ó, de lado. Tá com essa hiperextensão loucaça aqui no cotovelo. Então você pega, fala pra ele que ele tem esses olhos do cotovelo, que aqui tá zaroião,
e fala: os olhos do cotovelo olham um para o outro. Olha o milagre dos olhos do cotovelo. Ao invés deles estarem aqui olhando lá para frente, eles olham um para o outro. Isso aqui, gente, o fato de trazer os olhos do cotovelo um para o outro, vocês estão dando risada, é? Eu tô dando risada do telefone, voou aqui, eu acho. Os olhos do cotovelo um para o outro, os olhos do cotovelo olham um para o outro. Tira a hiperextensão do cotovelo, a descarga de peso que acontece nos punhos, nas mãos, em contato com o chão. Se você tá com os olhos do cotovelo olhando lá para frente, toda a mensagem, toda a descarga de peso fica concentrada no punho e a estabilidade da cintura escapular nem chega, porque o cotovelo tá com essa sobrecarga. Uma vez que você coloca... Ah, você não entendia onde estavam os olhos? Tem que desenhar os olhos, né? Ficava meio esquisito. Então, tá vendo? Olha, é importante trazer imagem. Abre e fecha. Abre o olho, fecha o olho. Abre o olho, fecha o olho. Abre o olho, fecha o olho. Então, deixa lá os olhos do cotovelo olhando um para o outro, que você tira essa hiperextensão do cotovelo e distribui o peso na articulação do ombro, do cotovelo e do punho, tá? E você consegue fazer essa estabilização da cintura escapular com essa informação de imaginar que tá abrindo o bastão. Qual que é esse aqui, ó? Movimentar o cotovelo do praticante como pivô simultaneamente dando direção de movimento. Esse é o comando tátil. Então, Não, se você sim. pegou, explicou para a pessoa que olha, imagine que os olhos do cotovelo olhem um para o outro e ela continuou com o olho virado lá para frente, você vai no cotovelo da pessoa e dá a direção, toca na parte de dentro e fala. O teu cotovelo. E o movimento é como se fosse de um pivô. Saquei. Daí tem punhos ali, polegar na linha dos outros dedos que eu fiz, né? Na alça de mão, Que é os dedos aquilo que eu abertos falei. com... Principalmente, deixa eu simular aqui, ó, na barra, na foot bar, né, do reformer, quando vai fazer as posições de prancha, a pessoa segura instintivamente na barra e coloca o polegar por baixo. Sim, Quando ela faz normalmente, essa firmeza do polegar por baixo, o punho acaba ficando gerando como uma se fosse assim. tensão no punho. Como se fosse assim, no caso, né? Deixa eu ver. É mais virado ainda o punho para baixo, porque tem a descarga de... Isso. Assim. Ele fica assim, mais... isso. Ainda o teu tá alinhado. Ele faz tipo se estivesse andando de moto. Assim. Faz uma virada do punho. E isso daí acaba gerando uma descarga de peso excessiva na parte interna e tirando a distribuição da descarga de peso no punho de uma maneira mais neutra. Então, quando você mantém o polegar na linha dos outros dedos, o teu punho fica mais neutro. Daí o comando tátil ali alinha o punho com as mãos espalmadas, sendo uma sobre o dorso e outra sobre a palma. Como é que é essa história? Quando você segura na mão do aluno, colocando a mão do aluno dentro das suas mãos. A mão espalmada assim, ó. Segura a mão dele no meio da tua. Daí vai para a coluna ali. Coluna, flexão lateral de tronco. Contorno Mulher a bola tem com que tronco. Mulher tem o quê? Hiperextensão, sabe? Flexão lateral do tronco. Contorna uma bola com o tronco. Imagina um palito entre a crista ilíaca e a última costela. Coloca a mão nas costelas do lado da flexão, desliga para baixo. Assim, eu vou realizar uma flexão lateral de tronco, principalmente no mermaid, né, gente? Quando vai realizar o mermaid, as pessoas querem alcançar uma amplitude, vão lá pro Japão com aquele tronco. E o mermaid, gente, é um exercício para ganhar espaço na região lombar. E quando eu faço esse excesso, eu acabo socando os discos da região lombar. Então, o mermaid é um exercício para cima e para lateral, não só para lateral. E muito importante que eu dê essa ideia de distância da crista ilíaca, que é o ossinho lá do quadril, com a última costela, e essa distância se mantenha. Um comando muito
Acho que travou, Carol. Travado para mim aqui, mas eu tô falando. O teu tá travado para mim aqui. Agora E deu. agora voltou. Vocês conseguiram pegar, gente? Aonde que travou para vocês? Será que não pagou a internet, Carol? Ah, não sei o que paga as contas. Gente, então, ó, Vixe. flexão lateral de tronco, tá? Manter a ideia de manter a distância da crista ilíaca com a última costela, o osso do quadril com a última costela. Então você cresce, a cabeça flutua como um balão e então você imagina que está contornando uma bola pela lateral, tá? É muito legal o comando também da descarga de peso dos isquios, na cama, com o bumbum pesando igual dos dois lados durante o movimento, tá? Então, quando vai fazer essa flexão lateral do tronco, o lado do bumbum lá que tá fazendo a abertura, ele se mantém em contato com a cama para manter essa descarga de peso e trazer essa consciência da flexão mais aberta. Beleza. Daí, vamos lá. Então, porque tem bastante coisa ali, né? Aí tem rotação de tronco, extensão de coluna, flexão de coluna. Eita, ioiô da pelve. Imagina que sua coluna é um parafuso buscando a porta no teto, é mais ou menos aquele que você falou, não? Porque a cervical é coluna, né? Então, quando você dá esse comando de coluna, é global, ele é É coluna como se inteira. fizesse. Como se Subindo assim. crescesse. Exatamente, faz até esse barulho mesmo. Essa aí é legal. Mostra o coração pro teto, põe o coração para fora. Extensão, né? Então, põe o Quem falou coração do para Homem fora. de Ferro, né? Não sei quem falou do Homem de Ferro esses dias. Né? Quem? Não sei, alguém, acho que foi numa live, a luz do Homem de Ferro, botava a luz do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro tem a luz, tem negócio da energia dele, uma Sim, coisa que eu pode sempre ser. Só depende que do se você for público, falar né? com uma senhorinha, às vezes ela não É, sabe o depende do que é. público, né? Lógico. Então, mostra o coração, tá? Põe teu coração para fora, ilumina a tua frente com o E aí, ao coração. contrário, Isso daí esconde vai o ajudar coração na quando é no seio, extensão. né? Oi? Aí, ao contrário, quando é no seio, esconde o coração, Aí o abre o seno paraquedas nas esconde o costas. coração abrindo um paraquedas nas tuas costas, tá? Imagina que você está contornando uma grande bola com teu abdômen, se for num spine stretch, por exemplo. O ioiô da pelve, esse negócio aí é um troço louco, né? Ioiô da pelve aí. Ioiô da Eu pelve. sempre imagino um ioiô quando falo, eu vejo um ioiô. O Thiago tem uma imaginação super fértil, né? Mantém a Pessoas. lombar estabilizada, sentindo o sacro na cama. Ah, isso é importante, né? Então a ideia, gente, o ioiô da pelve é algo assim, meu, tem, ele realmente, causa um Correria. dano, tá? Ele causa um dano quando o instrutor não tem esse olhar mais fino para dar atenção para isso. Por quê? Ele traz essa ideia, vou usar essa palavra aí assustadora para o Thiago, um cisalhamento entre as vértebras de L5 e S1. Então, que já é onde é o mais comum caso de hérnia de disco, pela ação da gravidade e pelas posturas, né, que as pessoas assumem no dia a dia. E também aonde tem aquela questão da hipermobilidade pélvica, né? Quando você aumenta demais a alavanca, quando você não tem essa descarga, essa consciência de descarga de peso no sacro, acaba estimulando o ioiô da pelve. Então, uma vez que você tenha essa consciência da descarga de peso no sacro, já é meio caminho andado para E essa evitar o parada ioiô. do sacro aí é muito doido, né? Porque esse tempo atrás aí eu descobri que fazer abdominal com apoio com o peso do sacro ele é muito mais fácil, né, cara? Nossa senhora, fiz vários abdominais com o sacro apoiado ali. Aprendi esses dias com a Carol. Depois Vocês de 10 estão anos. vendo, gente, como vocês todos têm a imaginação super fértil. A Ó, Bruna falando, a rotação de Michelle. tronco.
A Bruna falou do rinhonho do Chaves. Colocar a mão na lombar e pedir para empurrar a mão para a cama. No caso, para a cama? Qual É, que é no esse? Ah, chão. esse é o anterior. Não, esse é Isso. do coisa anterior. E Não. aí, gente, se a pessoa estiver fazendo ioiô, você pode colocar um elástico embaixo da coluna e falar que a pessoa não pode apertar o elástico, tá? Tem que manter a distância do elástico. Legal. E aí E uma vai para. coisa que facilita, deixa eu só dar uma coisa aqui. Uma coisa que acaba fazendo em movimentos de flexão de tronco, como fazer um simples abdominal, uma coisa que acaba estimulando que aconteça o ioiô da pelve, é a contração glútea. De contrai o bumbum quando sobe o tronco e relaxa o bumbum quando volta o tronco para a posição inicial. Então Isso aí dá o deixa quê? essa bunda solta. Ixi, Essa aí Solta essa é. bunda, gente. Essa aí Solta a é. bunda. Isso aí é tão polêmica quanto a massagem no final da aula, né? O que é mais Toma. polêmico, Carol? A massagem no final da aula ou contrair o abdômen durante o Pilates? Contrair o abdômen e a bunda. Eita, porra, o que é mais errado? Eu vou até sair para não Eu dar risada. também, Hugo. Eu fico para subir pelas paredes quando eu tô na academia. Juro. Eu já uso fone para não escutar o que os professores falam. Agora, daqui a pouco, eu vou ter que usar uma venda no olho para Ó, ver o para povo quem fazer. tem retificação na coluna, na lombar, como é que faz, Carol? Isso aí é uma boa Faz resposta, hein? pode fazer uma trouxinha com elástico, almofadinha. O que que Pode é? fazer Como a assim, curva. Bruno? Tá, vamos lá, Carol. Quadril, Estimula a curva. falta 10 minutos. Quadril e membros inferiores. Já? É. Aí tem rotação externa e interna. Afasta, afasta as pernas alinhando o joelho com os ombros. Mantenha o controle e abertura pela parte interna das pernas. Não entendi, não. Isso. Então, a rotação, gente, externa e interna, que o povo tá se matando da risada, né? A gente nem percebe que aperta a bunda, eu sei. Então, gente, imagine que as pernas ficam na linha dos ombros, tá? E você comanda pelo joelho, você pode, ou pelo pé. Vira os dedos para dentro ou vira os dedos para fora, tá? Para fazer tocar a parte interna próxima aos joelhos, para dar a Ixi, direção que você quer que entre ou que rode para fora. E aquela ali. sempre, peraí, sempre no comando tátil, na hora de dar o comando tátil, fala para a pessoa: empurra a minha mão, tá? Ou foge da minha mão, para estimular o músculo. Michele, vou te contar o segredo, não fala pra ninguém. A Carol também falava pra segurar o xixi. Eu falava também, gente. Faz Eu uns tô 5, super 6 com anos, vocês. mas falava. E eu ficava tentando segurar a porcaria do xixi o dia inteiro. No banco, trabalhando, ficava segurando o xixi, achando que tava fazendo o máximo. Imagina que tem ímãs, isso aí. Rotação, daí flexão de quadril, Tá, em em pé. pé. Gente, a flexão de quadril em pé é um troço muito louco, porque o povo também aperta a bunda. Então, a flexão de quadril, ó, o joelho puxa o fêmur para cima e a bunda fica solta, mostra a bunda para a parede atrás. O povo enfia a bunda na gaveta quando vai dobrar, né? Quando vai fazer essa flexão do quadril. Então, estimula a ficar mostrando a bunda lá para trás, tá? Toca ali na patela fazendo pressão para empurrar a mão, ok? Tira a bunda da gaveta. Sabe quando você tá com raiva, dá aquele tapa na gaveta? Você dá aquele pá, gaveta, parece que veio alguém na bunda da pessoa e pá, colocou lá para dentro. É o Tira masoquismo. a bunda da gaveta. Hipertensão do joelho, hiperextensão do joelho, imagina abrir uma porta até quase encostar na parede. Caraca, isso eu nunca ouvi. Como é que é isso? Então, quando a pessoa faz hiperextensão do joelho, ela trava o joelho, tá? Então, dá uma breve soltada no joelho. Então, como se você fosse abrir uma porta
e voltar. Pode ser um outro comando, pode ser de soltar o joelho, Ah, entendi. destravar o Se ela tá joelho, aberta, ela veio dobrar para a parede, sim. Saquei. tá? Destravar o joelho também é bom. O movimento é Destravar eu acho cíclico. até melhor. Manter o toque nas patelas, vocês estão em contato com a palma, se alimentar. Alinhamento É do porque a tornozelo. hiperextensão do joelho, o joelho ele foge. Então, se você vem com a mão em frente ao joelho e pede para ficar com o joelho tocando, ele vai ter que destravar. Vou botar aquela musiquinha, aquele de amorzinho, assim, sabe aquele bumerangue que tem? Aham. Com os coraçãozinhos. Mantém o Malelo namorando. Quem é o Isso, Malelo, meu Deus? alinhamento dos tornozelos. Maléola é esse ossinho que tem aqui Ah, verdade. no tornozelo. Então, esse daí é a Lolita que falava bastante dos maléolos namorando. Porque quando a pessoa perde um alinhamento do tornozelo, ela vira os pés para dentro. Então, os maléolos, eles ficam tipo vesgo. Então, é como se eles estivessem se olhando. Então, eles ficam namorando. Não vou falar o que eu pensei. Então, não fala. Invertidas rolamentos. Aí tem, leva o pé em direção ao Leva teto, isso. como Imagine se que o pé fosse um pulsa a perna coqueiro. em direção ao teto. Como se fosse. Quem viu a propaganda da maratona I3E, que tem essa série que Essa tem a Carol expressão. fazendo comando, ela falou, coqueiro! Quem viu essa propaganda, dá um joinha. Quero ver se o marketing aqui está funcionando, se a minha campanha está alcançando vocês aí. Porque eu estou gastando uma grana, tá caro pra caramba esse lead, quero ver quem viu essa propaganda aí. Me fala aí quem viu. Leva o pé em direção ao teto como se Direção ao fosse teto, como se fosse um coqueiro como fazendo sombra no coqueiro! seu É, rosto, pô, se eu tivesse cego aqui, tá? eu ia botar. Sua coluna vai em direção ao teto. Que mais? Isso, por quê? Porque não é só a perna. O rolamento, né? A coluna inteira vai em direção ao teto, tá? Então, gente, você toca na região lombar e desliza a mão para dar essa referência de teto, ok? Pô, queria ter salvo aqui, ia ser legal. Mais o que? Mais alguma coisa? Você Galera, pode falar também de manter, dependendo do movimento, se você vai fazer algum movimento onde a coluna fique, né, no rolamento e você faça uma mobilização de quadril, você pode falar para imaginar que os isquios ficam apontando, a bunda fica apontando para o teto, tá? Deixa a bunda apontando para o teto e move só as pernas. Porque o que é comum? Quando vai realizar esse movimento, faz isso aqui com a coluna, ó. E a coluna tem que ficar parada e mover só o quadril, ao invés de fazer tudo isso aqui. agora me respondam uma coisa, vocês aí que estão assistindo. Já pensou utilizar isso nas aulas online? Já pensou que maravilha? Já pensou como vai facilitar a tua vida se tu puder só fazer esse comando e o cara lá do outro lado pensar, pinta o teto, pô, não faz como se estivesse pintando o teto lá no. Pô, isso aí é maravilha, né? Isso aí É é muito sim mais é maravilha. fácil. É muito mais fácil. E são coisas tão simples, né? Que se a gente fosse pegar, por exemplo, vamos se limitar ao básico. Básico do básico que eu falei na live hoje de tarde. Aos 34 exercícios do repertório, do MET, não vamos nem falar de aparelho. Se eu Quem fez fosse. aí? Teve gente que fez aí a sequência, começou a fazer? Ah, ninguém me marcou, hein? Eu não vi Então, também essa galera. se a gente fosse fazer só a questão, só os 34 do MET e fosse trazer comandos para cada um deles, a gente já ia ficar uma cara aqui conversando. Então, se você pega e traz para o movimento articular, gente, qual que é a ideia? Teu ombro, o meu, do Tiago, cara, do Hugo, da Jana, de todo mundo, dos clientes de vocês, o ombro, o quadril, a coluna, no padrãozão, no grosso modo, se movem da mesma forma. Quando eu vou sentar numa cadeira, o Thiago vai sentar numa cadeira, vocês vão sentar numa cadeira, a gente precisa pegar, dobrar o joelho, fazer flexão de joelho, fazer flexão de quadril, né? E levar o quadril lá para trás, encostar a bunda na cadeira. Então, gente, as articulações, os movimentos, eles são padrões. Os padrões de movimentos já estão nos corpos. Qual que é a Ó, diferença dentro do Pilates?
O aparelho. O aparelho que Falta, ele não está acostumado. falta 1 minuto e meio. E a parada é o seguinte, amanhã, às 13 horas, eu botei a live errada lá no grupo hoje, amanhã às 13 horas é investimento e retorno, né? E É o é. seguinte, workshop construindo movimento no Wall Unit, que é como se fosse o Cadillac, mas melhor, né, que a gente tem lá no estúdio. Nós vamos dar de graça amanhã esse workshop aí, para quem ficar até o final, mas tem que botar 50 pessoas na live da tarde. Então vocês me ajudem, que eu quero dar esse workshop construindo movimentos no Wall Unit, um workshop top, inédito aqui. Algumas pessoas já têm, quem comprou já, a turma anterior, enfim. Mas vamos junto lá, 1 hora da tarde, que vai ter workshop para todo mundo, mas tem que chegar em 50 pessoas no YouTube. Dá o print agora. Nosso. Dá um print aí, galera. Hashtag Pilates com Amor. Leve Treinamentos. Carol Leme Pilates. Maratona e 3Z. Quem não se inscreveu, se inscreva. Segunda-feira começa. Nós vamos gravar aí. Já começar a gravar amanhã. Depois vai estar show de bola. Vai ter um monte de coisa. Então aproveitem. Tá? Se inscrevam e amanhã eu quero todos vocês na live. Dá um recado final, Carol. 10 segundos. Gente, beijo. Se ficou alguma dúvida aqui de hoje, me manda no